Boa noite, meus irmãos, para você também que está aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando no Evangelho de Marcos, na palavra que está no Evangelho de Marcos. Muito obrigado, meu irmão. No capítulo 2, dos versos 1 ao verso 12. Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, nós vamos estar falando sobre a cura do paralítico em Cafarnaum. Todos encontraram, amém? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Amém? Diz assim o texto: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser o que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, irmãos? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai querido e amado, eu te peço, tenha misericórdia da minha alma, ajudai-me, ó Deus, a transmitir a tua palavra. Senhor, que tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai, Senhor, as nossas mentes, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Pai, te pedimos também pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, a tua santa palavra. Continua fortalecendo os teus filhos, continua, Pai, abençoando e dando forças para eles continuem, ó Pai, propagando o seu evangelho aos 4 cantos dessa terra. Pai, é o que nós te pedimos e lhe agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém. Graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Deixa eu só pegar um gole d'água aqui, irmãos. Meus amados, muitas pessoas estão atrás de muitas coisas hoje em dia, né? Muitas coisas são ofertadas, são colocadas, prazeres transitórios, agindo de uma forma, achando que vão encontrar paz por si mesmas, com suas próprias forças, mas isso é um lendo engano. Eu queria que os irmãos tivessem hoje 2 palavras em sua mente. Primeira, sinergia. É ação ou esforço simultâneo, cooperação, coesão, trabalho ou operação associados. E monergia. A palavra monergismo consiste de 2 partes principais:
o prefixo grego mono, que significa um, único ou sozinho, enquanto o sufixo ergon significa trabalhar, tornando juntos significa o trabalho de um indivíduo. A sinergia do corpo com o trabalho monergista de Deus, que só Ele pode trazer a salvação ao homem. Amém, irmãos? Primeiro nós vamos falar aqui de um esforço que nós vemos aqui dos homens para levar ao paralítico aos pés de Cristo. Então primeiro nós vamos ver aqui um ato de sinergia. Nos versos 1 ao verso 3, olha o que diz aqui. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniam ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens. Amados irmãos, quantos obstáculos esses homens enfrentaram para levar esse paralítico aos pés de Cristo? Eles, primeiro, tiveram a compaixão. Eles poderiam ter deixado aquele homem lá. Acima de tudo, tiveram fé. Porque eles estavam crendo que, se levasse aquele paralítico aos pés de Cristo, que Cristo poderia curá-lo. E também a compaixão. Porque senão eles não iam ser movidos a isso. Mas eles foram ali, não inventaram desculpas. Eles pegaram aquele homem e levaram ao encontro de Cristo. Amados, trazer uma pessoa a Cristo não é fácil. Muitas das vezes, você vai pregar, você vai falar, vai ser como entrar por um ouvido e sair por outro. São tantas, quando você, muitas das vezes, convida as pessoas, vamos lá na igreja, vamos ouvir a palavra. Às vezes você compartilha o vídeo, você ouviu o vídeo, você viu lá a mensagem, a pregação e a pessoa. E são tantas as desculpas quando você faz o convite, que tem muitos afazeres. A minha vida está sobrecarregada, eu tenho muita coisa. As pessoas estão com tantas coisas que se tornam paralíticas. Estão com tantos pesos em suas vidas que se tornam paralíticas espirituais. Não conseguem andar, não conseguem dar um passo, não conseguem se colocar diante de Deus como deve ser colocado. O mundo, nós vamos já falar sobre isso, que é a multidão. Mas existem inúmeros paralíticos, irmãos, aí fora. Pessoas que muitas das vezes os irmãos conhecem, que estão vivendo uma vida terrível. E muitas das vezes falamos, ou às vezes cansamos de falar. Não canse. Não pare de crer naquilo que Deus colocou e confiou a você. Continue orando, não largue a alça do leito deste paralítico ou paralítica. As pessoas têm colocado prioridades erradas e muitas das vezes estão sofrendo por causa disso. O Senhor ele fala, no seu primeiro mandamento, ele dá a primeira prioridade: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Quando nós não fazemos isso, nós começamos a ficar paralíticos, começamos a ter dificuldades de caminhar na nossa jornada cristã. Outro ponto que vemos aqui é no versículo 4, é a indiferença da multidão. Olha o que diz aqui no verso 4. E, não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado
no ponto correspondente, no lugar onde Jesus estava e se encontrava. E pela abertura desceram o leito que o paralítico estava deitado. Eu queria focar aqui na questão da multidão. Amados, quantas das vezes nós convidamos as pessoas para ir à igreja e elas dizem que não vão, pois não conseguem compreender a forma que a multidão as trata. Muitas das vezes nós falamos, irmãos, a palavra vinde como estais, mas também não é permanecer como queres. Amém? A igreja, a pessoa é para todos? É para todos, mas não é para tudo. Há uma regeneração. Aqui a multidão, ela quer impregnar, ela quer colocar no seu coração, ela quer colocar dentro, implantar, semear dentro da igreja, como nós temos muitas igrejas aí progressistas, que querem isso, querem que você seja o bem-estar da pessoa da forma que ela esteja. Não quer que a pessoa, não quer confrontar ninguém com a palavra, com o seu pecado. Porque Jesus, quando ele confrontava, irmãos. Nós acabamos de dar um exemplo, né, como eu estava falando aqui antes, com Pedro. Como ali Pedro fala, né, não seja tão cruel assim contigo, ali Satanás sugerindo e Pedro falando. E Jesus, imagina, Jesus virar e falar, reda-te de mim, Satanás, porque não tenho parte convosco. Não são palavras doces, são. Jesus estava ensinando. Jesus, quando pegou os fariseus lá, viu o coração religioso daqueles fariseus, era a multidão. Jesus falou, raça de víboras, quando converte alguém, os faz mais merecedores do inferno do que vós mesmos. Amados, Jesus, ele dispõe do seu amor para todos nós, mas ele quer que nós venhamos estar ali, a buscar Ele de todo o coração. A multidão aqui estava aqui, atrapalhando que esses homens chegassem e levassem aquele paralítico aos pés de Cristo. Qual seria o consenso? Chegou uma pessoa paralítica, as portas, né? Vamos supor que aqui tivéssemos aqui lotados e tal, e Deus estava movendo aqui. Se um paralítico vai entrar, uma pessoa com cadeira de roda, qual seria o consenso? Abrir, né, espaço para a pessoa chegar aqui, porque tem uma certa deficiência. Não é assim, irmãos? Mas ali não estavam se importando. Deixa aquele paralítico lá fora mesmo. Mas isso não foi motivo para aqueles 4 homens desistirem, irmãos. Eles continuaram. Eles continuaram com aquilo que estava em seus corações. Eles não olharam para a dificuldade da multidão. Mas ele falou, olha, Jesus pode curá-lo. Talvez a Bíblia não nos relata a mais miúdo, né? Mas esses homens, esse paralítico podia ser amigo desses 4 homens. Deus, Ele pode, irmãos, curar, mudar, transformar qualquer circunstância. Qualquer. Deus, Ele usa a sinergia da igreja para operar o monergismo. Por isso que nós não devemos desistir dos paralíticos que Deus coloca em nosso caminho, paralíticos espirituais, tá, irmãos? Desistir das pessoas. Muitas das vezes, parente. Não devemos desistir dessas pessoas, mas sim orar, buscar oportunidades em Deus, para que essas vidas vão ser transformadas. E esses amigos estavam ali, com todo esse empenho. Esses homens estavam
abrir com todo esse empenho para levar o paralítico até Cristo. Não deixe uma chuva impedir você de trazer alguém a Cristo. Não deixe um telefonema impedir você de trazer alguém a Cristo. Convide. Fale de Jesus. Ah, pastor, mas eu não sou teólogo. Eu não sou um teólogo. Fala daquilo que está em teu coração. A palavra diz que quando abrimos a nossa boca, o Espírito Santo ia colocar as palavras necessárias. Às vezes a pessoa só precisa ouvir um Jesus te ama. Olha, Deus fez assim na minha vida. Às vezes a pessoa só precisa escutar um pedacinho do seu testemunho. A graça do Senhor, a monergia, o trabalho de salvação operado pelo nosso Senhor. No verso 5, olha o que é que diz aqui. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aí você imagina, aqueles homens subiram, desceram ali, né, o leito, aos pés de Jesus. Tinha que ter um sincronismo, né, porque senão, ou ia descer, ia descer de pé, ia descer de cabeça, né? Então os quatro tinham que, depois de destelhar, teve que descer ali, dentro daquele sincronismo ali, daquela sinergia, aos pés do Senhor, no lugar certo. Eles tiveram todo esse cuidado e trabalho, irmãos. E quando chega aos pés de Cristo, Jesus olha para eles e fala assim: tem fé no coração deles? Olhou para o paralítico: seus pecados estão perdoados. Mas ele continuava paralítico. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que buscam. Então, o maior milagre o paralítico já tinha recebido, que era a salvação em Cristo Jesus. É isso que muitas das vezes, irmãos, foge da nossa cabeça. O maior milagre que eu, que você, que nós poderíamos ter recebido, nós já recebemos, que é a salvação em Cristo. O resto é consequência. Por isso que Jesus fala, né? Fala muito esse verso, Mateus 6, 33, buscai em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Esses homens estavam aqui buscando o quê? O reino dos céus, que é Cristo Jesus. Ele desceu paralítico dos pés de quem? Do reino dos céus, que é o dono do reino. Eles estavam buscando. O Senhor chega lá e fala: olha, seus pecados estão perdoados. Ele estava salvo. Lembram da mulher hemorrágica? Que ela chega, né? Toca lá no manto do Senhor. Ela fala: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. E Jesus para e fala assim: olha, alguém me tocou. Aí fala: mestre, né? Fala, nós vamos cortar aqui. Alguém me tocou. E aí ela fala: olha, fui eu, mestre. Eu vivi assim há 12 anos, gastei tudo que eu tinha nos médicos, mas eu vim crendo: se eu tocasse na orla das tuas vestes, eu seria curada. E ela foi curada. Jesus vira para ela e fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Ela, além da cura, ela recebeu o maior milagre, que não era em si a cura, era sim a salvação em Cristo Jesus. Era isso que estava acontecendo aqui com esse paralítico. Mas o que aconteceu em seguida? Quando Jesus ele fala assim: olha, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus ele falou para você e para mim: os seus pecados estão perdoados. O que a multidão fala? Como é que o mundo reage? Olha o que vamos ler aqui, o verso 6 e 7.
Estou demorando um pouco aqui, irmãos, que eu esqueci o óculos em casa, então, para perto aqui, mas está aqui, vamos lá. Alguns escribas estavam sentados e pensavam em seus corações: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Ali, quando, em vez de eles estarem ali maravilhados, eles começaram no pensamento. E as pessoas, irmãos, quando veem essa mudança na sua vida, nas nossas vidas, e veem a mudança quando nós levamos uma pessoa a Cristo, o mundo a multidão ela começa a ficar revoltada. As pessoas começam a olhar para os perdoados por Cristo e começam a fofocar entre si. Vê lá, foste tudo, agora é crente, né? É ex não sei quem, que bom que é ex. O pior é se continuar. Não, irmãos, que bom que é ex. Mas o mundo quer isso, o mundo quer que o que aconteça? Que o crente continue paralítico e que aqueles que estão andando em Cristo desanimem de levar os paralíticos aos pés de Cristo. O nosso foco, irmãos, acima de todas as coisas, é pregar o Evangelho, é levar outros irmãos a Cristo Jesus, é a eternidade. Tudo que vivemos é passageiro, é muito rápido, muito rápido. Eu tenho 49, tenho 48, vou fazer, não, tenho 49, eu até esqueci. É a idade, é a idade. Tenho 49 anos, que vem vou fazer 50 anos. Irmãos, o tempo voa. Outro dia eu estava lá em casa vendo, tem um vídeo no YouTube, um vídeo retrô, e ali o cara mostrando aquele baleiro. Quem é da época do baleiro aqui? Amém? O baleiro, a bala que a gente girava, né? Já tem uma propaganda da bala Direito Kids, né? Roda, roda o baleiro, né? Preste atenção. Não deixa a sorte, né? Intromissão, né? Bala Direito Kids, a melhor bala que há. Era gostosa mesmo, a bala Direito Kids. Eu vou propaganda aqui para a bala Direito Kids aí. Acho que nem existe mais. Mas assim, eu fiquei pensando isso. E gente, já se foi lá 30 anos. Da época da bala, né? Que eu estou falando, né? Voa. A vida da gente, é muito passageira, irmãos. Quando a gente tem, né, quando era mais novo, a gente não notava isso não era assim. Mas depois que você entra nos entra, olha, tu começa a ver que realmente a vida é ligeira, passa correndo. E o nosso foco é o quê? Nós temos que nos preocupar com as pessoas, é com a eternidade. As pessoas só estão preocupadas com esse momento. As pessoas estão acreditando na mentira da multidão, que não existe céu e inferno. Estão acreditando que o diabo não existe. Ele existe sim. A maior mentira do diabo é essa, que ele disse, quer que as pessoas acreditam que ele não existe. Ele existe. Jesus fala várias vezes sobre ele, que o inimigo das vossas almas, ele existe. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Então, amados, qual é o nosso foco? É levar a Cristo, é descer, como aqueles homens estavam ali, aqueles homens representam a igreja do Senhor. É trabalhoso, não foi fácil. Imagina, subir no telhado, descer, e muitas das vezes chega ali, a gente espera fogos de artifício, às vezes acontece, né? Aqueles milagres, mas às vezes, simplesmente o Senhor vai falar assim: os seus pecados estão perdoados, e glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, porque passaremos uma eternidade com Cristo Jesus. Aquela pessoa vai passar a eternidade com Cristo Jesus. Lembram do ladrão da cruz?
no último momento, ele olha para o Senhor. No início ele estava debochando junto com outro, mas depois ele começa a perceber a atenção, prestar atenção em alguns aspectos, que ele estava ali sem culpa nenhuma, que tudo o que falaram sobre Jesus era mentira. E aí, ao ponto dele repreender lá, o companheiro dele falou: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos estar aqui, mas este nada fez. Olha para Jesus e fala: Mestre, Senhor, reconheceu o Senhor de Cristo. Quando entrares no teu reino, teve fé e existe um reino de Deus. Lembra-te de mim. Jesus, com todo aquele sofrimento, teve força, virou para aquele homem e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando o Senhor, irmãos, Ele fala isso, seus pecados estão perdoados. O passaporte está carimbado. Está carimbado. Claro que não é para viver uma vida de devassidão. Quem mostra que seu passaporte não está carimbado, seu passaporte está rasurado, né? Vamos dizer assim, Deus não escreve o nome da pessoa do livro da vida e apaga. Escreveu, mas Deus, Ele leva-nos ao bom termo, leva-nos até, cuida de nós, até chegarmos àquele grande dia para encontrarmos com Ele. Então, queridos, o maior milagre que nós poderemos receber é o milagre da salvação em Cristo Jesus. E relata aqui no verso 8, Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando estas coisas em seu coração? O que é mais difícil, dizer ao paralítico: os meus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: até aí. Aquelas pessoas estavam em seus pensamentos, a multidão não estavam acreditando que Jesus era o Senhor. Eles viam Jesus como apenas um profeta, um homem sábio, mas não como o Filho de Deus. Por isso eles ficavam pensando: quem é este? Quem é este para perdoar pecados? Ele não é Deus. A multidão tenta em todo momento apagar dos nossos corações e dificultar as pessoas de se achegar aos pés de Cristo Jesus. O Senhor, Ele fala sobre os milagres no verso 11 e 12. Eu digo a você: levanta-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa igual. Irmãos, Deus, Ele opera as maravilhas dele no tempo dele. O Senhor, Ele mostra aos incrédulos, ao mundo, à multidão lá fora, que Ele é Deus na sua vida. Por isso as pessoas no início rejeitam, ficam, fazendo essas, e muitas dessas pessoas que muitas das vezes razoavam da sua vida, do momento da sua conversão, do seu empenho em estar ali levando paralítico aos pés de Cristo. Muitas dessas pessoas te pedem oração, a dado momento vê a sua caminhada cristã, vão te pedir oração, vão falar que depois de um certo tempo que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Isso é Deus permitindo e mostrando que Ele é o Deus do milagre nas nossas vidas. É Ele quem move, irmãos. Dá trabalho.
Mas o que Deus quer é que nós não venhamos desistir, porque a qualquer momento Ele pode bradar nos corações e falar: olha, pega o teu leito, levanta e anda. Mas temos todo esse trabalho de destelhar, descer a pessoa. E como é que eu faço isso, pastor? É convidando, é orando. Às vezes Deus vai trazer no seu coração pessoas para você orar que você nem imaginava. Ore por essas pessoas. Senhor, que o Senhor toque nesse coração, que o Senhor converta esse coração. Vou contar um breve testemunho aqui para os irmãos, mas acho que eu já falei isso aqui uma vez. Quando eu morava no Rio, isso há muitos anos atrás, eu estava indo num trabalho, estava indo ali na Barra da Tijuca, num cliente. Quando eu desço a linha amarela, tinha um acidente ali, uma moto. E aí Deus me fez lembrar de um irmão em Cristo, um amigo meu, hoje está no Paranaguá. E eu comecei a interceder por aquele, no carro, comecei a interceder por aquele motoqueiro que estava ali acidentado, como se fosse pelo meu amigo. Sabe, irmãos? E eu fui às lágrimas no carro, continuei andando, né? Orando por aquela pessoa, mas como se fosse... Eu falei, o que Deus queria com isso? Na hora eu não compreendi, mas Deus queria que alguém intercedesse por aquela pessoa que estava no chão. Por isso Deus trouxe à memória o meu amigo. E muitas das vezes, irmãos, Deus vai fazer isso com os irmãos. Na sua oração, Deus vai trazer à sua memória o nome de pessoas, amigos, parentes, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Deus vai trazer. Não é, gente, olhe, por pior mal que essa pessoa já te fez na vida, Senhor, alcança esse coração. Senhor, transforma esse coração. Senhor, Tu podes, Senhor, avivar e transformar a vida dessa pessoa. Eu fico imaginando aqui, quando Jesus curou esse homem, e ele levantou, e os 4 desceram com ele. Eu creio que eles deveriam estar ali. Tem uma música do Stênio Márcios, né, que é muito bonita, que ele fala sobre a infância, que talvez, né, ele estava conjecturando, que talvez fossem amigos de infância, e que ali eles, naquele momento, eles podiam jogar bola, né? Fazer a brincadeira de criança que não podiam no passado, depois de adultos, porque aquele amigo ficou ali paralítico, mas por um ato de fé de 4 homens, crendo que Cristo Jesus poderia salvar aquele homem, a vida daquele homem, poderia curá-lo. O grupo de 5 agora estava formado por completo. Poderiam ir nadar nos rios, poderiam pescar juntos, poderiam fazer coisas que antes não podiam. Então, queridos, eu queria que você parasse e pensasse na eternidade. Quantas pessoas que amamos estão aí nesse mundo, presos na multidão, paralisados pela multidão desse mundo, e que o Senhor tem tocado os nossos corações para pegarmos essas alças dessas macas, através da oração, através do jejum, através do clamor ao Senhor, pedindo a Deus que o Senhor se achegue, desperte esses corações, e que esses corações se acheguem a Cristo Jesus, para serem salvos e curados dentro de sua vida espiritual. Queridos, Deus usa essa sinergia para fazer o ato monergista que só Ele pode fazer. Só Ele traz a salvação. Só Ele muda a vida da pessoa. Assim como foi conosco, amém? Amém. Tiveram pessoas que pegaram a alça das nossas macas, né? Em oração, que a gente nem sabe. E nos colocaram ali, tiveram dificuldade de colocar aos pés de Cristo. Devotaram o seu tempo.
amor, lágrimas. E o Senhor operou um milagre. Então, o que eu queria nessa noite, para todos nós que estamos aqui, você que está no vídeo, sabe, estimular a você, não desista do que Deus colocou, as pessoas que Deus colocou no seu coração. Pessoas são muito mais importantes do que coisas. Tudo que nós temos ou viemos a conquistar não é mais importante. O mundo fala para você que é mais importante, não é. Tudo isso é passageiro. Tudo que coisas são passageiras, mas pessoas, elas são eternas. Se você dobra os seus joelhos, se você ora, se você tem toda essa dedicação como esses 4 homens tiveram com esse paralítico, de levar aos pés de Cristo, o Senhor pode transformar a vida dessa pessoa. E que se porventura alguém esteja aí ouvindo essa mensagem e se identifica com esse paralítico, dobre o seu joelho aí, onde você está na sua casa, e faça essa oração: Senhor, toma minha vida em tuas mãos, eu reconheço o teu senhorio, e que tu podes, ó Pai, me colocar espiritualmente de pé, e venha caminhar com Cristo, venha caminhar com Cristo. Procure uma igreja que pregue o Evangelho do Senhor. Você mora aqui, no caso em Angra dos Reis, em Mambucaba, conte com a gente. Mas se não, procure uma igreja que pregue o Evangelho genuíno do Senhor e caminhe com Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para também daqui a pouco nos preparar para a ceia do Senhor. Vamos estar aqui trazendo à memória o sacrifício do nosso Mestre. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, pedimos, Senhor, aqui a tua igreja, assim como aqueles 4 homens que estavam ali, cremos que também foram movidos pelo teu chamado, ali de compaixão pela vida daquele homem que estava paralítico. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a levar, a pegar nas alças dos paralíticos espirituais. Nos conduz a todo momento, Senhor, mesmo nos momentos difíceis de ter que subir em cima de uma casa e destelhar o telhado, se essa for a dificuldade, e colocar, figuradamente falando, as pessoas aos teus pés, Senhor. Que venhamos ter todo esse sincronismo, que venhamos ter todo esse momento contigo, Pai, porque vale a pena o sacrifício, Senhor. Vale a pena, Pai, o sacrifício, Pai, o dispor, as orações, de quando chegarmos lá nos céus, ver a pessoa que tanto oramos, que tanto clamamos a Ti, que muitas das vezes falamos do Senhor para essa pessoa, e essa pessoa está lá nos céus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Continua, Pai, trabalhando. Toma, Pai, cada um dos irmãos aqui, cada pessoa, cada familiar, parente, amigos, que cada um tem em seu coração em mente, que o Senhor tem colocado e tem plantado em nossos pensamentos. Te pedimos em nome de Jesus a conversão dessas pessoas, o encontro dessas pessoas contigo, Senhor, e que assim como o Senhor disse para aquele paralítico, seus pecados estão perdoados, que o Senhor venha perdoar os pecados e fazer essa pessoa levantar de seu leito e andar, Senhor, andar no seu caminho, porque o Senhor disse que o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e o Senhor é a vida. Pai, colocamos em Tuas mãos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Você que está aí no vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, e nós aqui vamos nos preparar para a ceia do Senhor, em nome de Jesus.